Sheila Sodré, boa tarde. Boa tarde, A Fê. pandemia está sendo culpada por um monte de coisa, inclusive sobre esse número altíssimo, esse recorde de divórcios. 2021 bateu recorde, né? Pois é, Fernanda, você como uma psicóloga atuante sabe muito bem o que é rotinas, o que segura o casamento, rotinas diferentes, cada um tá na sua, às vezes um em casa, ou os dois fora, então você convive pouco. Com a pandemia, minha amiga, tivemos que conhecer realmente com quem estamos casados, e aí muitas vezes a paciência, a tolerância não foi algo aí fácil de administrar nessa pandemia, então esse número aumentou demais. Só que agora nós estamos colhendo e vamos colher muitas ações também como consequência do divórcio. Porque para casar, os dois precisam aceitar. Para separar, basta um. Né? Exatamente. Só que o que acontece? As consequências, os desdobramentos, partilha de imóvel, por exemplo. Vamos pensar num imóvel que está num loteamento irregular. Porque aí o regular é mais fácil a gente entender. No irregular, como é que faz? Fernanda, você falou de loteamento, de questões irregulares, e eu me lembro aqui dos programas ao longo desse tempo todo, de pessoas nos mandarem perguntas, sabe como? Eu construí a nossa casa no terreno da minha sogra, no terreno do lado, a gente fez aquele puxadinho ali, eu tenho direito, como é que faz? Eu sou obrigada, e é da mãe dele, eu me separo, eu não fico com direito a nada. Pronto, olha aí. Importante você entender que mesmo um imóvel estando irregular, mesmo você ter construído, às vezes, num terreno que junto à prefeitura continua como um terreno, são duas questões completamente diferentes. O seu direito, né, de 50% sobre esse imóvel, já que vocês casaram ou viveram em união estável com separação parcial de bens, você tem direito a 50% desse imóvel. Indiscutível. Agora, a questão da legalização desse imóvel, aí é outra questão. No divórcio, você tem que deixar claro isso, né, judicialmente, que 50% é meu. Quando legalizar, eu vendo. Ou, muitas vezes, a gente sabe muito bem que esses imóveis, às vezes, são vendidos mesmo assim, sem estar com documento, as pessoas, às vezes, não registram. Isso é o correto para dar segurança jurídica? Não. Mas que isso acontece. E como acontece. Olha, quando nós fizemos um trabalho aqui muito bacana, Fernanda, esclarecendo dúvidas das pessoas que tinham imóveis, as casas populares, eu recebi originalmente, mas eu já passei para um terceiro, para um quarto, para um quinto, minha mãe morreu, e aí tá lá ainda sem fazer as transmissões, né? O verdadeiro dono na hora do documento. Então, isso é, às vezes, uma posse irregular. Você tem a posse e acaba não tendo o direito de revender ou de vender de forma tão tranquila. Isso não importa no divórcio. Você deixa claro o que é nosso, 50% é meu e ponto final. Depois a gente regulariza, se a moto está no nome de painho, está no nome de não sei quem, não é nosso, de fato não é nosso, tenta deixar claro o que é do casal. Pega isso como prova para você garantir esse seu direito. Agora, Sheila, dívida de divórcio permite penhora de bem de família, por exemplo? Olha aí, é uma coisa interessante. O que a gente chama de dívida de um divórcio, né? Às vezes, algumas contas a mais que um dos cônjuges deixaram. E aí vai, não, eu vou vender, só tem essa casa, eu vou vender para poder pagar a dívida, né, que ficou da gente dessa... Não, porque a gente, uma das coisas mais importantes, e isso foi constituída, essa instituição de bem de família, Fernanda, exatamente para proteger a questão da moradia. E em várias partes da nossa legislação, o direito de moradia, ele é repetitivo, ele repete para garantir, por exemplo, se o seu cônjuge falecer, ele pode estar no segundo ou terceiro casamento, mas o cônjuge sobrevivente não precisa sair do imóvel enquanto vivo for, por mais que tenha que dividir, tem vários herdeiros aquela casa, mas o cônjuge tem o direito de usufruir desse imóvel enquanto vivo for. Então, essa é a proteção. Então, às vezes, o bem de família é isso. Esse é o único bem que nós temos. Então, nós não vamos pagar. Eu não admito vender para estar pagando as dívidas que sobrou depois da separação, né? Então, agora, caso ambos decidam vender... Aí é diferente, porque normalmente essas questões, Fê, é quando vai algum tipo de cobrança judicial. E aí aperta e a família tem que tomar uma decisão. Pagamento de aluguel para
seja mulher ou homem, né? Porque a gente coloca mulher, mas pode ser o homem também. Como é que funciona? Olha, a grande questão aí, Fernanda, muitas vezes é quando esse aluguel, olha bem, nós tínhamos um apartamento nosso, nós compramos juntos, porém, ou ele está ainda financiado, tá? Que é comum, né, no casal, ou então é de um dos cônjuges e ele fica morando enquanto o outro sai. Eu vou pagar? Não, a grande questão que se discute o próprio judiciário é que a pessoa que fica morando, principalmente, aí a gente coloca quando tem os filhos menores, com filhos menores, aquela parte que seria ou do aluguel ou da venda, não vamos vender agora, eu vou ficar, ou a gente continua pagando 50% do financiamento, mas em relação ao aluguel, se eu tenho um filho, estou com os filhos do casal, a parte possivelmente desse aluguel, do usufruto do cônjuge que saiu da casa, que se separou e saiu da casa, né, que é um direito, poderia ser o direito dele, da locação, aí ele pode ou só complementar ou ficar também como uma forma de pensão, tá certo? Mas se ele sai, ou então até às vezes os ambos saem e alugam o imóvel, né? O financiamento está tão baixinho que aí compensa, a gente mantém o financiamento, aluga, paga o financiamento e a gente fica com esse bem e divide o que sobra. Vai sobrando. No futuro, a gente vende esse imóvel e a gente divide 50%. Mas se um ficou no imóvel, não é a questão que está incluso na pensão, né, alimentícia dos filhos ou da própria esposa, que pode ser constituído também temporariamente, ele poderá receber sim o aluguel. E na dúvida dessa situação que envolve muitas outras questões, não deixe de consultar um advogado. De preferência, advogado de família. Vamos Sheila Sodré está nas redes sociais. Ela é advogada tributarista, mas sempre nos ajuda com temas diversos. E aí, nas redes sociais de Sheila, tem muito conteúdo legal. Sheila_Sodré. Eu sei que eu não respondi as perguntas de vocês, mas como teve essa demora para entrar no ar hoje, a gente está com um tempo bem chutinho. Semana que vem, Sheila está de volta, contribuindo com o nosso quadro. Eu tenho direito. Obrigada, amiga. Nada, bom feriado. Obrigada, vou curtir. Aproveite, merece. Ei, bom feriado.